A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Esté, capítulo de número 10 e versículo de número 1 ao 3, que vai nos dizer assim: Depois disso, o rei Assuero impôs tributo sobre toda a terra e sobre as terras do mar. Quanto aos mais atos, o seu poder e do seu valor, e o relatório completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei exaltou, porventura não estão escritos no livro da história dos reis da Média e da Pérsia? Pois o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vemos aqui, irmãos, que Mardoqueu, ele teve um final glorioso. Mas o início da história dele não foi assim. Mardoqueu passou por muitas humilhações. Mardoqueu viveu muitas coisas ruins no início da sua trajetória. Deus me trouxe aqui para te dizer que o final das coisas é melhor do que o início. Talvez o seu início, Ribian Churabacandarai, tenha sido doloroso. Talvez você não tenha entendido algumas coisas que você tem vivenciado no início aí da sua caminhada com Deus. Mas o Senhor está dizendo, é melhor o final do que o início. Eu sei o que eu estou fazendo, diz o Senhor. Deus estava com Mardoqueu. Ele estava no controle de tudo que estava acontecendo com ele. O Senhor diz para você, eu estou no controle de todas as coisas que está acontecendo na sua vida. Pode passar aflições, pode passar adversidades, pode passar problemas, mas você sempre tem que lembrar que Deus está no controle. No início, irmãos, nós observamos que Mardoqueu serviu de canal de bênção. Mardoqueu criou a Esté. Mardoqueu livrou ao rei Assuero da morte. Mas ele recebeu como paga um decreto, Rabacandarai, de morte contra todo o povo da sua raça. E não somente isso, o inimigo se levantou contra ele e parecia que estava triunfando. Porque quando olhamos para o início do livro de Esté, nós observamos que Amã parecia estar triunfando. Talvez é exatamente o que está acontecendo na sua história. Os inimigos parecem que estão triunfando, mas o Senhor está dizendo não estão. É somente uma ilusão do momento. Deus, ele não é guiado pelo momento que você está vivendo. No momento que você está vivendo, pode parecer que os inimigos vão conseguir ter êxito contra ti, mas o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. Ele marcou um encontro para lhe dizer, eu sou o Senhor que estou contigo. Declare comigo, o meu Deus está comigo. E é melhor o fim das coisas do que o início. O meu Deus está comigo, é melhor o fim das coisas do que o início. Mardoqueu estava passando pelo processo, como você está passando. Antes de Deus nos exaltar, antes de Deus trazer bênçãos para a nossa vida, sim, porque a Bíblia diz que ele enriquece e não traz consigo acréscimo de dores. A Bíblia também diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, em tempo oportuno ele exalta. Então Deus trabalha como ele quer. E tem pessoas, irmãos, que Deus exalta. Tem pessoas que Deus abençoa. Tem pessoas que Deus prospera. Exemplo de Mardoqueu. Só que o início, irmãos, de Mardoqueu foi doloroso. Eu quero enfatizar isso para você, porque hoje nós lemos aqui, irmãos, sobre toda a glória, sobre toda a honra que Mardoqueu recebeu na Pérsia. Mas não foi sempre assim. Muitas vezes nós vemos o resultado das pessoas. Nós vemos aquilo que elas estão vivenciando naquele momento, mas e a trajetória? E as dores que enfrentou, Rabacandaraia, e os momentos que parecia que não tinha êxito continuar caminhando e fazendo bem. Porque tem momentos, irmãos, que parece que os maus prosperam, que os ímpios prosperam, que os injustos prosperam, enquanto os justos, enquanto aqueles que buscam ao Senhor só sofrem. Asaf também um dia se sentiu dessa forma. Jeremias também um dia se sentiu dessa forma. Davi também um dia se sentiu dessa forma. Porque tem momentos que nós olhamos e pensamos, os injustos estão prosperando. E eu pareço que só sofro, que só passo por dores. Mas o Senhor está dizendo, eu preparei para você um final glorioso. Eu preparei para você bênção. Se você não desistir, você vai viver a bênção de Deus. Declare comigo, eu não vou desistir, eu vou continuar na posição.
e vou viver as bênçãos de Deus para mim. Eu não vou desistir, eu vou continuar na posição e vou viver as bênçãos de Deus para mim. Irmãos, só vive as bênçãos de Deus quem se posiciona. Você observa que Mardoqueu, ele se posicionou. Mesmo diante das pressões, antes dele ser honrado, ele viveu pressões. Ele viveu perseguição. Ele viveu, irmãos, momentos terríveis na história dele. Mas mesmo diante das pressões, Mardoqueu não cedeu. O Senhor, ele te trouxe aqui para lhe dizer, não ceda. Talvez você está vivendo o tempo das pressões. O tempo em que parece que e tudo está dando errado. O tempo em que parece que a porta não vai abrir. O tempo em que parece que o errado ficou certo e o certo ficou errado. Porque você olha para o injusto, está prosperando. Humanamente falando, eu não estou falando de prosperidade que abrange todas as áreas, mas eu estou falando financeiramente falando, tá saindo, tá passeando, tá curtindo, e você diz, meu Deus do céu, que negócio é esse? Eu ando com retidão, procuro te agradar, tenho feito a tua vontade, honrado o teu nome, Rabacanchurabai. E porque a minha vida continua dessa forma, e Deus está dizendo, é só uma fase. Declare comigo, a fase que eu estou vivendo não determina o final da minha história. Aleluia. A fase que eu estou vivendo não determina o final da minha história. E, irmãos, isso aconteceu com Mardoqueu. A fase que ele viveu no início, a perseguição que ele passou, o decreto de morte, a dor, a angústia, a incerteza, ele precisou passar. Mas depois, irmãos, houve honra. Depois Mardoqueu se tornou alguém próspero. Foi o segundo depois do rei Assuero. Só quem faz isso é Deus. Pega do monturo e faz assentar entre os príncipes. O Senhor está dizendo, aguenta firme. Porque se tu aguentar firme, se você aguentar o processo, você vai viver o propósito. Bote isso aqui na sua mente, na tábua do seu coração. Só vive o propósito quem suporta o processo. Aí eu te pergunto, o processo de Mardoqueu foi fácil, conhecendo a história dele, irmãos? Não. Era alguém que andava com integridade, andava com retidão, mas viveu tempos difíceis antes de viver esta honra aqui. Porque o livro de Esther termina falando sobre a honra de Mardoqueu, mas nem sempre foi assim. O início foi doloroso. Aí você pensa que o início doloroso é só o seu, mas não é. Muitos escolhidos de Deus, irmãos, muitas pessoas que eram de Deus de verdade tiveram inícios dolorosos. Inícios de perseguições, de afrontas, de escassez, de porta fechada, de tribulações, de enfermidade, irmãos. Os escolhidos passam por adversidades porque Deus nunca nos prometeu que tudo seria fácil. Deus nunca disse que tudo seria perfeito, tudo lindo, maravilhoso. Não, Ele nunca nos enganou, muito pelo contrário. Deus sempre falou para nós a verdade, dizendo que no mundo nós teríamos aflições, mas Ele manda a gente ter bom ânimo. Jesus venceu, irmãos. E é nele que a gente tem que confiar. É naquele que venceu. É naquele que naquele que pode, naquele que faz. Tá difícil? Peça ajuda. Peça para o Espírito Santo te visitar. Peça para o Espírito Santo não deixar você desistir. Declare comigo, o Espírito Santo vai me ajudar. Ele não vai deixar eu desistir. O Espírito Santo vai me ajudar. Ele não vai deixar eu desistir. Eu sei que não é fácil, diz o Senhor. Ele tem te visto. Ele tem te contemplado, sabe, irmãos? Deus nos vê. Deus nos vê nas dificuldades. Deus nos vê quando nada está fazendo sentido. Quando olhamos para os inimigos e pensamos, eles estão triunfando e eu estou perecendo. Eu estou a ponto de sucumbir, parece que nada está fazendo sentido. Eu quero lhe dizer que, humanamente falando, diante dos teus olhos, nada pode estar fazendo sentido, mas Deus está no controle e está trabalhando, porque Deus não trabalha, irmãos, com aquilo que a gente contempla. Deus não trabalha com aquilo que os nossos olhos podem ver, não. Deus vê de maneira diferente. Então, este processo que Deus sabe que você está passando, que é doloroso, Ele sabe qual é o resultado deste processo. Porque haveria um resultado para Mardoqueu, irmãos.
Você observa aqui que ele colheu, porque quem é perseverante, quem honra a Deus no processo, quem não sai da posição, quem suporta o processo, vive o propósito de Deus, vive as portas abertas, vive as honras que Deus reservou, porque Deus entrega a dupla honra. Rabacandaraia, pessoas aqui no lugar da vergonha. Ele está dizendo: não abra mão do propósito, não abra mão do meu projeto, não abra mão do meu sonho, não abra mão de me agradar nesta terra, porque eu te honrarei após este processo. Deus está falando tão nitidamente aqui que eu não tenho dúvidas que pessoas aqui estão no processo. E você não tem entendido o processo, porque processo a gente não entende, né, irmãos? Não adianta. Mesmo que a gente queira entender, por mais espiritual que você seja, você não consegue, humanamente falando, compreender o processo. Você não consegue compreender o que você está vivendo, mas saiba de uma coisa. Você não tem que entender tudo, você só tem que viver e pensar em não desistir. E pensar em não parar e dizer assim: cheguei até aqui, vou continuar perseverando. Foi isso que Mardoqueu fez. Mardoqueu continuou. Tinha pressões? Tinha. Amã fez um decreto contra todo o povo judeu para ferir Mardoqueu. Você observa que era um ego. Um ego ferido de Amã só porque Mardoqueu não se curvou diante dele. O diabo, irmãos, ele persegue, ele se levanta contra. Rabacão, Shuricandaraia. Quando nós não nos prostramos, quando nós escolhemos fazer a vontade de Deus, você pensa mesmo que você ia fazer a vontade de Deus e o inimigo não ia se levantar contra você? É claro que ele se levanta, meu irmão. É claro que ele se levanta, minha irmã, mas eu quero lhe dizer uma coisa: se você se apegar àquele que te chamou, se você se apegar àquele que tem uma obra na sua vida e disser assim: eu não vou abrir mão. Se você resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Foi isso que Mardoqueu fez. Mardoqueu resistiu. Você acha que ele não teve vontade de fugir? Você acha que ele não teve vontade de se esconder? Você acha que ele não teve vontade de parar? Só que ele era perseverante. E ele colocou no seu coração que ele não se curvaria diante de Amã. Não fique encurvado diante do mundo, diante daquilo que o inimigo quer que você faça. Mas seja alguém perseverante. No começo, pode até ter perseguição. No começo pode até ter afronta, mas depois Deus te honra. Foi isso que Deus fez com Mardoqueu. Mardoqueu foi honrado lindamente. Ele foi o segundo depois do rei Assuero e grande para com os judeus e estimado pela multidão de seus irmãos. Então nós observamos que Deus o prosperou com força, grandemente. Só que aqui eu preciso enfatizar: foi alguém que foi fiel no processo. Mardoqueu foi fiel no processo, minha filha. Declare comigo: eu vou ser fiel neste processo em nome de Jesus. Eu vou ser fiel neste processo em nome de Jesus. Eu não estou aqui falando a você que vai ser fácil, mas eu estou te dizendo que é possível. É possível você ser fiel. Sabe por quê? Mardoqueu foi fiel. Mardoqueu conseguiu. Mardoqueu teve êxito, irmãos. Quem aguarda em Deus não fica envergonhado. Quem aguarda em Deus não fica frustrado. Quem não olha para a aparência, porque humanamente falando o cenário de Mardoqueu era contrário. Era para ele olhar e dizer assim: não vale a pena ser fiel. Não vale a pena guardar a bondade, guardar a fidelidade e o amor de Deus neste lugar. Porque eu estou fazendo bem, estou colhendo mal. Ele poderia muito bem pensar dessa forma, mas ele continuou na posição. Porque independente do que Deus faça, Arabacandarasto, independente do que Deus possa me entregar, eu continuo servindo e adorando a Ele na minha postura, naquilo que Deus me chamou para fazer. Mardoqueu continuou. Deus me trouxe aqui com esta palavra para lhe dizer: continue. Mesmo que tudo seja difícil, mesmo que tudo pareça improvável, os céus contam contigo. Deus quer te honrar. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Aqui, irmãos, essa palavra fala sobre o renome de Mardoqueu. Mardoqueu, irmãos, foi exaltado. Exaltado por quê? Porque foi fiel no processo. Porque resolveu agradar a Deus acima de todas as coisas. Porque resolveu guardar a fidelidade para com Deus. Porque resolveu não se dobrar diante de Amã. Porque procurou a prosperidade do seu povo. Por isso a Bíblia diz que ele recebeu grandezas. Se você ouvir ao Senhor, obedecer, for fiel no processo, não abrir mão do seu chamado, não abrir mão do propósito de Deus na sua vida, se você continuar firme, Deus manda eu te dizer através dessa palavra que Ele vai honrar a sua fé. Declare comigo: eu creio que Deus vai honrar a minha fé. Eu vou continuar firme.
Eu creio que Deus vai honrar a minha fé. Eu vou continuar firme, continue, porque Deus é contigo. Da mesma forma que Mardoqueu viveu um fim glorioso, um fim abençoado, porque ele foi fiel no processo, assim será na sua vida. Se você ouvir a voz de Deus, se você ouvir a palavra de Deus, a direção de Deus para você hoje, e obedecer e continuar fiel no processo, Deus te honrará grandemente. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus, Pai, que honra, meu Pai, aqueles que são fiéis no processo. Que o teu filho, a tua filha permaneça sendo fiel. Que o teu filho, a tua filha continue, vai dando força, Senhor. Vai dando força porque não é fácil o processo de um escolhido. Não é fácil passar pelas aflições. Não é fácil passar pelas adversidades. Não é fácil viver, Pai, o que Mardoqueu viveu, Senhor. Perseguições, lutas, tudo parecendo ser contrário. Assim está acontecendo na vida dos teus filhos, Pai. Tudo humanamente falando está parecendo ser contrário, mas eu te peço, Senhor, que o Senhor venha honrar a fé. Eu te peço, meu Senhor, que o Senhor venha fortalecer para que eles venham continuar perseverando até o fim. Pois a tua palavra diz que aquele que perseverar até o fim será salvo e receberá a coroa da vida. Senhor, nós cremos, Pai, no teu poder. Nós cremos no teu renovo, Senhor, porque muitos que estão aqui no processo precisam ser renovados, Pai. Precisam ser restaurados. Precisam, meu Deus amado, ter as forças, meu Pai, reestabelecidas, porque o processo não tem sido fácil. As aflições não têm sido fáceis. As calúnias não têm sido fáceis, Senhor. A solidão não tem sido fácil, mas tu és o Deus que fortalece no processo. Tu és o Deus que anima no processo, para que os teus filhos possam viver, Pai, a conclusão do teu propósito, para que os teus filhos possam viver a tua honra, para que os teus filhos possam viver a tua bênção. O Senhor estava, Pai, com Mardoqueu. Senhor, o Senhor fortaleceu, e eu creio que o Senhor está fortalecendo pessoas aqui neste exato momento para não desistirem, porque o final, Pai, será de honra, o final será de bênção, o final será de vitória, porque a tua palavra diz que é melhor o fim das coisas do que o início delas, e nós cremos nesta palavra. Nós cremos, Senhor, que o Senhor preparou um final glorioso, abençoado. Nós cremos, Senhor, que as dores de agora não se comparam com o futuro que o Senhor já reservou de bênçãos para nós, porque cremos, Pai, que tu és o Deus do ontem, do hoje, do eternamente. O Senhor não mudou e nunca mudará. Foi o Senhor que honrou Mardoqueu na Pérsia, e eu creio que o Senhor vai honrar o teu filho, vai honrar a tua filha no lugar que era para ter vergonha, no lugar que era para ter dor, no lugar que era para ter sofrimento, no lugar que era para ter angústia. Pai, vai visitando o coração agora, e eu te peço, meu Pai amado, vai neutralizando todo o mal, vai neutralizando toda a tristeza, toda a vontade de parar, de desistir, toda a angústia. Vai visitando agora de maneira especial teu filho, Senhor. Vai visitando a tua filha agora de maneira sobrenatural, como só o Senhor sabe. E eu te peço, Pai, que da mesma forma que o Senhor fortaleceu a Mardoqueu, fortalece o teu filho, a tua filha, para que eles possam viver as grandezas que o Senhor reservou para cada um deles, Pai, para cada um que não desistir, para cada um que perseverar no teu propósito. Senhor, segura na nossa mão hoje, Pai, para que possamos perseverar nos propósitos do Senhor para a nossa vida, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, Pai. As setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção, Pai. A vida, a história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, Pai. Uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho, Senhor, que haja resposta para os teus filhos, Pai, que eles possam aqui testemunhar o teu nome e glorificar ao Senhor, Jesus.
Pai, eu te peço que o Senhor também abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos, meu Deus, é em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que não é tempo de desistir, que não é tempo de parar. Da mesma forma que Mardoqueu foi honrado porque ele perseverou em agradar a Deus, você também será. Persevere, continue, não desista, porque o Senhor reservou para ti coisas grandes e firmes. Se você não desistir, quem suporta o processo vive o propósito. Grande é o que Deus tem para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, não desista. Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. Deus te abençoe.